2 Coríntios 4, verso 7, vamos ler as escrituras sagradas até o verso 15, que diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, não nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação traz sobre nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Diga comigo: eu tenho uma fonte. O que o texto nos diz logo no início é que nós temos a glória de Cristo no íntimo. Quando nós nascemos de novo, nós temos uma fonte que jorra para a vida eterna. Está lá no livro de João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você se entrega a Jesus, algo dentro de você acontece. 1 Pedro 1,23 diz: porque fomos renovados. Dá para colocar 1 Pedro 1,23 antes desse texto? Eu sei que está mais no final, mas é importante que as pessoas vejam. 1 Pedro 1,23 é importante. Porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A Bíblia diz que o semeador saiu a jogar sementes. O que é semente? A palavra de Deus. Uma caiu numa terra onde os homens pisavam, na beira da estrada. Outra num caminho superficial, num lugar onde não conseguiu se aprofundar, lançar raízes. Outra caiu entre os espinhos e outra caiu em boa terra, então floresceu. A palavra de Deus é a semente de Deus, e toda espécie produz de acordo com a sua semente produz de acordo com a sua espécie. Você não pode plantar abacate e colher outra fruta, e você não pode ter um animal que gere outro tipo de animal. É assim que Deus fez as coisas lá em Gênesis, e é assim que acontece. Então, quando a semente de Deus é plantada no nosso interior, e nós acreditamos na verdade de Deus, porque a palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos, essa semente brota, essa semente floresce, essa semente nasce, e a vida de Deus nasce dentro de nós. A palavra de Deus é a semente de Deus, e no momento que eu creio, com a boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então o cristianismo não é uma religião, é Cristo em nós, a esperança da glória, conforme diz Colossenses 1,27. Agora sim, aos quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da sua glória, desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em você é a esperança da glória. E assim diz 1 João 4,4: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Jesus, antes de soprar o Espírito aos discípulos, no capítulo 24 de Lucas, ele disse aos discípulos em João: o Espírito Santo que está no meio de vocês, está entre vocês e estará dentro de vocês. Então,
Ser cristão é nascer de novo, e nascer de novo é ter a vida de Deus iluminando os nossos corações. É Provérbios 20, 27 que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e esse espírito se apagou com o pecado. O homem morreu espiritualmente. Deus tinha dito: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Adão não caiu estatalado ao comer, mas ele morreu espiritualmente. Em Cristo Jesus o nosso espírito é aceso, como diz Paulo aos Efésios, que ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Então, servir ou seguir a Jesus é ter a vida de Deus nascendo dentro de nós. Diz também o apóstolo João, em 1 João, que vocês sois nascidos de Deus, Deus vos guarda, vocês não vivem na prática do pecado, e o maligno não vos toca. Ser nascido de Deus é ter o Espírito Santo morando dentro de você, e é por isso que Paulo está dizendo que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então nós temos a glória de Cristo no nosso íntimo, uma usina nuclear interior, e o que está em nós é mais forte, é mais poderoso do que qualquer coisa fora de nós. Eu estou lançando alguns fundamentos aqui para você entender que nós fomos feitos santuário do Espírito Santo. A promessa era: andarei no meio deles, eu serei o seu Deus, habitarei entre eles, e eles serão o meu povo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17 diz: ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Verso 17: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Que incrível esse texto. Fugir da impureza, porque qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Verso 19, importante: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Diga: Deus habita em mim. Ei, se você nasceu de novo realmente, se você entregou sua vida para Jesus, Deus mora em você, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então o Espírito Santo veio morar em mim. E como eu sei que o Espírito Santo veio morar em mim? A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, e o próprio Espírito testifica dentro de nós que nós somos filhos. Como eu sei que eu sou filho de Deus, eu não sei como sei que sou. Eu sei que sou filho de Deus. Repita isso para o seu irmão. Há um testemunho interior, é um dom do Espírito. Você sabe coisas espirituais sem passar pela mente, simplesmente você sabe. Porque você tem um conhecimento espiritual sobre coisas, e você vai cometer um erro e de repente tem um freio dentro de você. Se você é desse jeito, você nasceu de Deus. Mas se você pega inveteradamente, lamento dizer, você ainda precisa de salvação. Há crentes que frequentam a igreja e que precisam ser salvos. Porque se você vive na prática do pecado, você não pode ter nascido de Deus, porque quem nasce de Deus vence o pecado. E essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o texto está dizendo que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nesse corpo mortal, frágil, existe a essência, existe a vida. O maior poder do universo habita em nós. E é por isso que eu repito e digo: maior é o que está em nós do que qualquer demônio, potestade, principado, doença, força espiritual, qualquer conjuntura ou contingência. Quem está em você é maior do que qualquer coisa.